pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mobcast, o videocast da IA. Eu sou a Natália Cardoso, coordenadora de comunicação e marketing aqui da IA, e hoje eu tenho a honra de convidar e de trazer aqui o Murilo Ortolan, que é nosso diretor de tendências tecnológicas e também gerente na Horse, que é uma empresa que faz parte do grupo Renault. Murilo, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Legal, Natália. Obrigado pelo convite. Excelente vir aqui falar sobre tendências tecnológicas, falar um pouco sobre o histórico do mercado automotivo, né? Estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Que ótimo! E para a gente começar primeiro, me conta um pouco sobre a sua trajetória no setor automotivo, você é engenheiro, o que você é formado, conta para mim um pouquinho. Legal. Bom, eu sou engenheiro mecânico, tenho MBA em gerenciamento de projetos também, mas vou falar um pouquinho dos 15 anos, né, da minha vida já no setor automotivo, pouco mais de 15 anos, né? Então eu comecei minha trajetória na Renault e foi ali que eu fiz grande parte da minha carreira, né? São 15 anos dedicados ao desenvolvimento de motores e atualmente a gente chama de unidades de potência, né? Porque aqueles motores a combustão interna, eles foram tendo inúmeras evoluções, né? E hoje a gente está com soluções muito mais alternativas, né? Então eu comecei com motores flex, né, lá em 2008, depois fui para a França, trabalhei no desenvolvimento do primeiro motor híbrido da Renault, um híbrido pesado, plug-in, né? Então que está hoje um sucesso no mercado europeu. Trabalhei com veículos elétricos também naquele momento e atualmente com a spin-off, né, com a criação da Horse, eu me dedico à criação de soluções de alternativas à eletrificação. Né? Então esse é o ponto-chave da Horse. Então, atualmente estou trabalhando com soluções tipo range extenders, né, para dar mais autonomia a veículos elétricos. Olha só que bacana. E me fala uma coisa, Murilo. Eu sou jovem, você também é jovem, né? E veio da onde essa inspiração? Da onde que você, algum parente seu te influenciou? Falou, não, olha, tem carro ali, é legal. Como que foi que você chegou ao setor automotivo? Assim, você escolheu fazer engenharia? Acompanhei na minha infância inteira Ayrton Senna correndo, né? O primeiro carro que eu tive foi um Renault, então aquela concentração ali de informações, mais um menino que gostava de matemática, de física, de tecnologia, né? Desde criança, desmontando carrinho. Então, com certeza, me levaram a escolher a engenharia. E quando eu entrei, eu já sabia, eu quero trabalhar com carro, né? E aí só foi acontecendo, né? Então, já em 2006, fiz meu primeiro estágio na França, na Renault, né? Então, foi ali que eu entrei mesmo. E aí, depois fui para Curitiba e comecei a minha carreira. Então, um pouco dessa minha história. Paixão nacional, né? Corrida, Ayrton Senna. E, assim, eu nasci em 90, né? Então, não estava ali o tempo inteiro, mas sei, né, das histórias sobre o setor automotivo. E aí, no caso, vou até fazer um gancho com aquela frase famosa do nosso ex-presidente, o Fernando Collor de Mello, que ele disse na época que os carros brasileiros eram carroças. Você acha que isso foi um divisor ali de águas para a indústria automotiva brasileira? Legal. Eu não sou de 90, sou de 84, um pouquinho mais velho. Mas essa frase, ela, para quem trabalha no setor automotivo, né, para quem viveu essa época, ela é bastante emblemática, né? Acho que ficou na cabeça de todo mundo e realmente ela representava a realidade do momento. A gente tinha 4 montadoras no Brasil: Ford, Volkswagen, GM e Fiat. A gente tinha um mercado ainda sem importação. As versões eram muito limitadas, ainda, né, os modelos, a gente tinha ali freio a tambor, os carros com carburadores. Exatamente. Então, a gente tinha acesso a muito pouca informação. Né? Então, meu pai, mais ou menos em 90 mesmo, quando ele comprou um Ford Escort, para a gente era luxo, para a gente era o máximo aquilo, porque a gente não conhecia, a gente viajava muito pouco, tinha muito pouco acesso à informação do que estava rolando nos Estados Unidos, Europa. Então aquilo tudo ali não ficava explícito, né? E aí a partir daquele momento muita coisa aconteceu. É claro que o buraco tecnológico daquela época não existe mais. Hoje, na grande massa dos veículos brasileiros, a gente ainda vê alguns gaps tecnológicos, mas aí está muito mais associado a uma questão macroeconômica, né? Então a renda média do brasileiro é mais baixa, alto índice de tributação, então com certeza alguns buracos tecnológicos eles existem muito mais por uma razão macroeconômica do que a tecnologia não estar ali. A tecnologia hoje já está, né? A gente tem
de tudo no Brasil. Eletrificação, conectividade, inteligência artificial, tá no mercado. Naquela época não existia. Né? O que veio para cá? O que aconteceu? O mercado se abriu, a gente começou a ter muito mais entrada de outros players no mercado, a gente teve mais acesso à informação, a gente teve regulamentações que foram chegando no mercado. Né? Então a gente teve o quilômetro por litro, a gente teve eficiência energética, a gente teve os itens de segurança que foram adequados pouco a pouco aqui na nossa região, no nosso país. Então os veículos começaram a ficar muito mais ricos com tudo isso, né? Então esse buraco tecnológico acabou com o tempo. Hoje a gente tem algumas distâncias em função de questões macroeconômicas, mas não mais essa diferença, né, esse gap. E falando de tendências tecnológicas, a gente tem a comissão aqui dentro, né, da EA, a gente tem todas as discussões. Eu lembro que em 2020 foi lançado o Roadmap Tecnológico Automotivo Brasileiro durante uma coletiva de imprensa, que é um encontro que acontece anualmente aqui na EA. E agora a gente está com esse novo trabalho do Roadmap 2.0. Me fala um pouco, vai ter uma nova atualização, a gente vai ter alguns outros temas, vai ter descarbonização. Como que vai ser, Murilo? Me fala um pouquinho. Sim. Esse material de 2020 ele é ótimo, tá? A gente considera como uma espinha dorsal da tecnologia, do painel tecnológico para o setor automotivo. Então lá dentro você encontra todas as tecnologias disponíveis, aquilo que vai entrar no nosso mercado, né? Então é um documento bastante completo, bastante extenso e que continua publicado nas nossas plataformas digitais. O que a gente está fazendo nesse momento é uma transformação desse roadmap tecnológico em pequenas difusões, né, que tratam algum tema específico. Então a gente vai começar por aquilo que a gente chamou de spin-off do roadmap tecnológico para descarbonização. Então ali dentro eu vou ter todo o painel de tecnologias que estão associadas a esse tema de descarbonização. Né? Como que a gente vai chegar até lá? Vão ter outras também. Quem está acompanhando, né, as nossas reuniões, quem está acompanhando e participando dos nossos trabalhos dentro da CT, vê que a gente já está trabalhando em emissões de leves, vê que a gente já está trabalhando em inteligência artificial, tudo isso vai ser lançado aos poucos. Então, um novo formato de funcionamento da CT de tendências tecnológicas são pequenos materiais. Nesse momento, roadmap de descarbonização. E exatamente. O spoiler vai estar sempre atualizado, não vai ter só uma versão, a 3.0, é um material que sempre vai ser atualizado. Exatamente. É um trabalho contínuo. A gente vai para leves, para depois inteligência artificial, segurança e assim adiante, né? Nesse momento a gente está trabalhando realmente na spin-off de descarbonização. Sobre o roadmap de descarbonização, o que você pode me contar? Quais são as novidades? O que vocês estão levantando? Como que é? Tá. Então a nossa CT ela vem trabalhando já há alguns anos na construção dessa visão mais consolidada sobre descarbonização. Então lá em 2022, quando eu entrei na CT, né, entrei como coordenador, a gente começou a fazer um trabalho sobre neutralidade de carbono dentro do setor de veículos leves. Então todo mundo falava, aquele momento da COP26 em que já se falava, e aí, qual o nosso objetivo no Brasil de neutralidade de carbono? Vamos fazer em 2050, vamos reduzir as emissões a 50% até 2030, o mundo inteiro falando de neutralidade de carbono. Só que fazia falta a gente conseguir consolidar, né, de maneira absoluta, né, e não só relativa, de uma maneira quantitativa, o que isso significava. Então a nossa CT ela trabalhou na quantificação desse tema, neutralidade de carbono dentro de veículos leves. E ali a gente chegou a 3 conclusões principais. A primeira delas é que o aumento, a melhoria da eficiência energética progressiva, da forma como ela está acontecendo, né, desde o Inovar, Rota, que é mais ou menos, aí a gente está falando de 10%, 11% de melhoria de eficiência energética a cada 5 anos, ela é mandatória. Tá? Então ela deve ir acontecendo até 2050. E quando eu falo de melhoria da eficiência energética, eu estou falando de ir incluindo a eletrificação. Né? O motor a combustão ele tem um limite, né? A gente está falando de 38%, 39%, 40% de eficiência, de rendimento, e aí entram os recuperadores de energia, da eletrificação nas suas diversas formas. Tá? Então aqui eu estou falando de híbridos leves, pesados e elétrico puro. Tá? Então esse é um primeiro fato. A gente precisa melhorar a eficiência energética, então a gente precisa ir introduzindo a eletrificação. O segundo fato é que a gente tem uma frota
enorme, já no país. A gente está falando de 40 milhões de veículos já instalados, já rodando aqui. A retirada de veículos anual, ela é muito baixa, né? A gente vai introduzindo progressivamente aí 2 milhões, 2 milhões e meio de veículos, mas você imagina, até eu renovar essa frota que tem uma pegada de carbono intensa, né? Veículos com mais de 10 anos rodando, é muito difícil. Então eu preciso de um segundo eixo, que são os biocombustíveis. O aumento da taxa de utilização dos biocombustíveis é fundamental para que a gente possa descarbonizar a frota já existente. Bom, só isso não é o suficiente também, né? Então a gente fala de programas de renovação de frota, né? Não necessariamente ir lá impor a renovação, né? Mas a gente ter programas de veículo sustentável, como a gente está vendo vir por aí através do Mover, como o ano passado, né, a gente teve uma política aí de um carro popular, né, então facilitando a troca do veículo. Então são esses 3 eixos que levam a gente aí sim a neutralidade de carbono em 2050. Se vocês lerem lá nos materiais que estão difundidos, a gente vai ver de forma quantitativa como que a gente chega lá. Tá. No segundo ano, em 2023, a gente trabalhou no ciclo de vida, né? Então a gente começou a comparar um veículo 100% elétrico de um veículo rodando a combustível fóssil e de um veículo rodando a combustível bio, né? Renovável. Legal. Que conclusões que a gente tirou daí? Um veículo elétrico, quando comparado a um veículo rodando a combustível fóssil, ele ainda tem um score de CO2 em vida que é melhor. A gente fala aqui em 40 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, depende um pouco do veículo, a rodagem, né? Da taxa de etanol que a gente tem no tanque também. A gente já tem o cruzamento, a gente já tem um veículo à base, um veículo elétrico que gera menos CO2 para o ambiente no seu ciclo de vida do que um fóssil. Quando eu rodo com um veículo 100% a etanol, aí eu estou muito competitivo com um elétrico. Eu posso dizer que o score, né, completo do veículo rodando a etanol, ele é até melhor do que o do elétrico. Tá? Então são conclusões muito importantes nesse segundo ciclo. Poder do biocombustível, poder do elétrico. Mais uma vez reforçando essa visão de tendência tecnológica. E no último ano, agora, a gente lança o painel de tecnologias, né? Então a gente consolida todo esse trabalho, que era um trabalho bastante teórico, modelos, né? E aí a gente transforma todo esse conhecimento num dashboard de tecnologias para veículos leves e também para pesados. Tá, e eu consigo te perguntar sobre a regulamentação neste Legal. caso? Vamos Como lá. que tá? Você acha que o governo ali atuando, ele consegue acelerar esse processo? Sim. A regulamentação, ela já teve um papel bastante importante nos últimos anos, né? Então, começando lá pela etiquetagem, Inovar Alto, depois a gente vem para o Rota 2030, o Mover. Então são programas que revolucionaram desde o quilômetro por litro, que era quando a gente era muito sensível, até hoje, né, mas muito sensível ao custo, né, do dia a dia, da operação ali. Então reduziu. Você vê dentro do mercado uma enxurrada de motores turbo e injeção direta, de alta eficiência, muito próximo de todas as motorizações que existem no mundo. Por que isso? Programas regulamentares foram trazendo, né, foram diminuindo esses gaps tecnológicos para buscar quilômetro por litro, eficiência energética, e agora no Mover a gente já está vendo, já está começando a enxergar uma visão de CO2. Então todo esse movimento impulsionou a tecnologia, com certeza. A gente tem também o programa Combustível do Futuro, né, que acelera o biocombustível no Brasil. Pô, é um asset super importante que a gente tem, né? A gente tem que elevar ele, com certeza. Então ele vem traçando, né? Vem dando esse fomento para o desenvolvimento do biocombustível. Não é só tecnologia, né? A partir dos programas Rota 2030, a gente viu muito recurso financeiro chegando nas empresas, R&D puro, né? A gente está falando aí de bilhão já com o Mover por ano em desenvolvimento de tecnologia. Então, tudo aquilo que a gente não produz nacionalmente, tudo aquilo que a gente não desenvolve ainda nacionalmente, a gente capta recursos do governo e consegue trabalhar no desenvolvimento de soluções de eletrificação, de soluções de biocombustível, de soluções para dar mais competitividade a hidrogênio, a fontes alternativas. Então, todo esse processo da regulamentação e do apoio
do governo, né, desse impulso governamental, com certeza vem trazendo o aumento da tecnologia para a descarbonização do país. Isso é um fato. Está acontecendo, e vai acontecer ainda mais. E falando assim de veículos leves, no caso você mencionou, né, sobre o biocombustível, ele é a única solução? Hidrogênio faz sentido? O que você tem a me dizer sobre isso? Assim, como que é? Faz sentido para leves? Então, quando a gente fala de veículos leves, a gente fala de duas soluções principais no nosso contexto nacional. Então, o veículo elétrico, 100% elétrico, ele é urbano, né? Então, a gente tem uma solução muito boa urbana, né? Baixo ruído, dirigibilidade agradável, é um carro que não polui dentro das cidades, né? E ainda com um score, como a nossa energia elétrica nacional, ela tem um baixo índice de intensidade de carbono, ele ainda tem um viés de descarbonização muito positivo, né? Mas a gente não tem só essa solução, né? A gente ainda tem em paralelo o biocombustível. Esse biocombustível, como eu citei anteriormente, ele faz parte do processo de descarbonização, ele tem um potencial de descarbonização enorme, assim como o veículo elétrico. Quando você combina ainda essas duas soluções, né, e você gera os híbridos movimentados em grande parte, né, com taxas altas de biocombustível, você tem a combinação perfeita. E veja bem que legal, solução nacional, né? Essa solução, ela não é a realidade da Europa, ela não é a realidade dos Estados Unidos, ela não é a realidade da China, né? Então você vê a competitividade que a gente tem para veículos leves com a combinação de duas soluções, dois assets que a gente pode esbanjar, né, e utilizar bem, né? Quando eu falo, né, aí você me pergunta também, Murilo, e o hidrogênio e outras fontes alternativas, né? Então, o hidrogênio verde e todos os seus derivados, eles têm uma vantagem também para veículos, para o transporte de uma forma geral, que é, no Brasil, uma intensidade de carbono baixa, né? O hidrogênio verde feito no Brasil tem naturalmente, intrinsecamente, uma intensidade de carbono muito baixa, ou seja, para descarbonização ele é ótimo, né? Só que ele ainda tem alguns desafios para o curto e médio prazo. É por isso que a gente tem que investir tanto em P&D, tanto em pesquisa e desenvolvimento para ir lá. Quais são esses desafios? Ele não é competitivo ainda com relação aos outros combustíveis. Ele ainda é caro, né? Quando a gente fala do hidrogênio verde, a gente está falando de $6 aí o quilo, comparado com $1 do hidrogênio cinza, que já está mais difundido em outros segmentos. Então, ainda careço, né, de competitividade nesse setor. Depois a gente tem a infraestrutura, né? Para eu criar uma rede de abastecimento de hidrogênio por todo o país, por todas as distâncias que eu tenho que percorrer, eu ainda tenho um passo longo. É diferente do etanol que já está difundido em todo o país, né? E ainda existem questões de arquitetura, né? Então, um veículo leve, né? A gente está falando de veículo leve nesse momento, então você ainda tem o desafio de colocar lá uma célula combustível, uma bateria, né? o cilindro de hidrogênio. Então, ainda tem questões de arquitetura que têm que ser sanadas. Então, por isso que a gente vê a médio e curto prazo para veículos leves tem uma solução muito boa: elétrico, etanol e a combinação dos dois. Para o longo prazo, os alternativos, como o hidrogênio e seus derivados, né, o combustível sintético, vão fazer parte desse processo, não tenho dúvida. Mas ainda não são competitivos, a gente ainda tem que evoluir bastante nesse segmento. E para pesados, como que funciona? Pesados, a gente também trabalhou dentro da CT, faz parte, né, na difusão que a gente fez esse ano, né, então essa spin-off de descarbonização, a gente tem 2 dashboards. Um dashboard de leves, que eu comentei agora, e um dashboard de pesados. Pesados é mais interessante, é um uso bastante mais diverso, né? E a gente ainda tem alguns desafios que apesar de já ter o biodiesel, né, algumas taxas uma taxa de biodiesel dentro do nosso combustível,
ele ainda não tem o 100%, né, bio difundido, assim como tem o veículo leve. Tá? Então, quando a gente fala de diversidade de utilização, a gente fala desde o ônibus urbano, né, aquele que está rodando aqui dentro de São Paulo, nas grandes cidades. Eu já tive a experiência de andar no ônibus elétrico, é maravilhoso. Então, essa solução... Silencioso, é bonito, é impressionante. Mas esse é o caminho, né? Então, quando a gente fala de ônibus dentro das cidades, a gente está falando de uma solução elétrica. E com o tempo, muito rapidamente, isso vai acontecendo. De novo, voltamos lá para o apoio do governo, né? Normalmente vai ter um push dos governos, né, das prefeituras, para ir trazendo essa solução de mobilidade. Mas isso é uma solução, né? É ônibus andando dentro da cidade. Quando a gente fala de ônibus que vai percorrer mais longas distâncias, quando a gente fala de caminhões pesados que vão ter que fazer o transporte no país, a gente está falando ainda de uma solução que não, o elétrico diretamente ela não é tão boa, né, para resolver esse tema. E aí que a gente começa a falar sobre o aumento da taxa de biocombustível, né, o aumento do biodiesel no global. É aí que a gente começa a falar também de soluções de eletrificação, de hibridação, né? Então, por que não usar range extenders? Por que não aplicar alguns recuperadores de energia? Então, são essas as tendências tecnológicas para quando o uso é mais aberto, né, mais diverso, a gente vai introduzindo. Sabendo também que caminhões pesados em geral, né, quando você olha para o cenário global, já existe um desenvolvimento muito forte, daí sim, do hidrogênio. Não tem mais o problema do packaging, né? É mais fácil colocar tudo ali dentro. Já é uma solução global. Então, essa solução, em função da competitividade e também da infraestrutura, ela deve fazer parte do nosso painel. Mas eu te digo, pesados, ele é muito mais diverso, então o painel de tecnologias, ele acaba sendo também muito mais diverso. E o Brasil tem um monte, tá? Assim, a gente tem competitividade para gerar várias delas, várias soluções, elas estão aí, estão no mercado, né? Já estão aparecendo. Entendi. E assim, costumam-se dizer, né, que o Brasil ele copia, ele tropicaliza as regulamentações europeias, estadunidenses. E você acha que isso acontece tanto para leve como para pesados? Você acha que as tendências tecnológicas ela é diferente? Mas aqui no Brasil, o que é mais forte, o que é mais fraco? Tá. Vamos lá, começar pela regulamentação que a gente falou agora há pouco tempo, né? Você vê como foi o processo, como está sendo o processo de descarbonização dentro do transporte na Europa. ICE ban, né? Então, não pode mais comercializar veículo a combustão em 2035. Então, solução imposta, né? Solução definida pelo governo. Aqui, então, o nosso grande índice de competitividade, na minha opinião, é que a gente não está impondo dentro do Brasil uma tecnologia. A gente está impondo um nível de intensidade de carbono, né, um score de poço à roda que a gente chama, para que a gente possa ir no sentido da descarbonização. O que isso significa? Significa que o mais competitivo vai ganhar. Se o elétrico vai se tornando cada vez mais competitivo no mercado, como a intensidade de carbono da energia elétrica do Brasil é baixa, ele vai ganhar. Se o etanol ele se transforma em algo extremamente competitivo, né, ele vai ganhar. Se o híbrido se transforma em mais competitivo, ele que leva. Então, é por isso que eu digo, a gente não está desenvolvendo, a gente não está impondo uma tecnologia, a gente está impondo a descarbonização. E aí que vem a competitividade de todas as tecnologias. Então, eu acho isso fantástico, porque esse já é um fator de competitividade local que a gente não copiou de lugar nenhum. É o primeiro lugar do mundo que se lança o poço à roda. Fora isso, a gente tem soluções que estão aí anexas a esse ponto, né, que eu estou falando. Matriz elétrica de intensidade de carbono muito baixa, né, 90% da nossa energia é renovável. Então isso já mostra um diferencial competitivo enorme. Biocombustível, né, o etanol está difundido no país inteiro. A gente tem a produção do etanol.
local. Então, isso é outro fator de competitividade enorme. Falei de hidrogênio. Se tem algum lugar que o hidrogênio verde vai ser competitivo, é no Brasil. Por quê? Porque é aqui que a gente consegue ter a captação da energia solar, né, a energia eólica, aqui que a gente consegue gerar energia elétrica de forma mais consistente e barata no mundo através do solar e do eólico. Então eu diria que a gente é muito diferente, né? A gente tem um potencial enorme para descarbonizar rapidamente o setor de transporte. Isso vai acontecer. E além de tudo, a gente está sendo inteligente na construção da regulamentação. Ou seja, a gente pode se orgulhar, né, de tudo isso. Podemos, muito, com certeza. Isso é excelente. E antes da gente encerrar, Murilo, que a gente já estamos chegando no final, né? Foi super rápido, né, o nosso bate-papo. Rápido aqui o tempo. Queria que você falasse mais sobre a comissão, sobre as projeções para 2025, os estudos. Conta um pouquinho pra gente dessa parte da comissão, que é um ponto importante aqui da IA também, né? Os grupos de trabalho, né? Fala um pouquinho. Legal. A CT de Tendências Tecnológicas, antes de tudo, ela está aberta, né, a empresas, a sociedade. Né? Então, a gente tem que, sim, trazer para as nossas reuniões mais e mais pessoas para que a gente possa enriquecer todo esse conteúdo que eu tentei te resumir aqui em muita coisa, poucos minutos. Exatamente. Então, a gente está, como eu falei, num novo formato de trabalho. Né? A gente começou com uma grande roadmap, agora a gente está lançando sobre os assuntos que demonstram ter muito interesse para as indústrias, para a sociedade, para a imprensa. A gente está lançando as pequenas spin-offs do roadmap tecnológico, como eu falei. Então, a gente começou pela descarbonização, prazer estar falando desse tema aqui hoje, mas a gente vai lançar também a spin-off de emissões em leves, a gente vai lançar também um negócio que está chamando muito a atenção, que é conectividade e inteligência artificial, que está chegando e que vai quente, né, o assunto, bombar, né? Exatamente no nosso mercado em breve, tá? E a gente agora está bolando quais são as próximas, né? O que a gente vai lançar ainda em 2025, o que a sociedade, né, e a indústria querem saber. Né? Tá? Então a gente está com esse trabalho muito importante aí dentro da CT de Tendências Tecnológicas. Se eu puder resumir rapidamente aqui, tudo isso que a gente falou, né, fazer um debriefing, a gente tinha um buraco tecnológico lá em 90, né, como você trouxe, na época do Collor, na época do Ford do meu pai. Esse buraco tecnológico a gente foi tirando ele com a abertura do mercado, com os estudos, com o fortalecimento da engenharia local, né, com os incentivos regulamentares, os incentivos a P&D, e você vê tudo que a gente se transformou. Né? Em alguns anos a gente se transforma talvez no local mais competitivo para descarbonizar no mundo. Então isso é de se orgulhar, como você falou. Tá? Com certeza. Então a gente ainda tem, claro, no setor de leves, um passo à frente, né, porque a gente tem a solução do elétrico, do biocombustível, que já estão super presentes aqui e que vão ser muito bem utilizadas a partir agora do programa Mover. Tenho certeza que isso vai bombar. Em pesados, o desafio para descarbonização um pouco mais amplo, mas a gente tem um painel de soluções potenciais aí gigantesco, né, para a gente ir limpando também a nossa indústria de forma competitiva, né, sem onerar também o custo de operação, né, que é tão importante aí para quem trabalha com pesados. Então, vamos continuar dentro da CT de Tendências Tecnológicas puxando, ajudando também no fomento, né, nas regulamentações, ajudando ao esclarecimento das empresas e trazendo essa informação para a sociedade para que daqui a alguns, 20, 30 anos, a gente possa ainda estar mais orgulhoso ainda da nossa indústria e da nossa engenharia automotiva. Tem trabalho. Tem bastante trabalho, né? Mas isso é bom, né? Legal. Murilo, foi um prazer te receber aqui no nosso videocast. Nosso segundo episódio está se encerrando, mas muito obrigada pela sua presença, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, colocar em evidência os trabalhos da comissão técnica, que também é muito interessante, é muito importante isso. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Navaré. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. E, pessoal, a gente está encerrando agora o nosso podcast. Queria agradecer, dizer que foi uma experiência incrível estar aqui com vocês. Muito obrigada pela audiência.
Esse é o último episódio, né, agora em dezembro. A gente tem um projeto para continuar em 2025, mas a IA não para. São 40 anos de evolução, a gente continua com muitas ações, ativações. As inscrições para submeter seus resumos para o CIMEA 2025 já estão abertas. O Prêmio SG também. Acesse o site da IA, a gente vai deixar o endereço aqui embaixo. Lá tem o regulamento, você consegue com certeza encaixar algum trabalho seu em tantas categorias, em tantos diversos sistemas que nós temos ali. Os cursos também para 2025 já estão disponíveis no site. Acesse, se inscreva, são todos online. É muito legal, é dinâmico, a gente tem os instrutores, os participantes, então fiquem à vontade, curtam a IA, acessem as redes sociais, se inscrevam aqui no canal do YouTube, ativem o sininho lá em cima para receber as novidades e a gente se vê em breve. Obrigada, até!